Nesta semana, o relator das ações que questionam o Código Florestal no Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, deu o voto dele sobre o caso. Para a bancada ruralista existem pontos positivos no parecer de Fux, mas a principal derrota tem a ver com a regularização dos produtores que desmataram antes do dia 22 de julho de 2008. Um dos pontos considerados inconstitucionais é o fim da anistia dada a quem desmatou antes de 22 de julho de 2008. Pela lei aprovada em 2012, ficaram livres de multas e acusações criminais proprietários rurais que desmataram irregularmente áreas de preservação em suas terras até essa data, desde que promovessem a reparação da vegetação devastada. Para isso, bastaria aderir ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA. O ministro declarou esses dois artigos que visavam justamente regularizar a área, o produtor rural converter as suas multas em benefício da própria questão ambiental, e o ministro declarou inconstitucional. Eu acredito que essa foi a principal derrota aí, vamos dizer, do setor, apesar de ser muito insignificante, mas prejudica sim o setor, porque era uma oportunidade, uma janela de regularização, inclusive pelos estados, justamente porque a gente não pode aqui comparar uma situação ambiental do sul do país com uma situação ambiental do Amazonas, com uma situação ambiental do Nordeste. São ambientes diferentes e tem que ter uma política pública estadual que vise essa regularização. Outro ponto considerado inconstitucional foi a criação de regimes diferenciados para recompor a vegetação nativa, para antes e depois de julho de 2008. Pela lei atual, o produtor que desmatou irregularmente uma área depois dessa data não conseguiria autorizações para a abertura de novas áreas. Esse foi o entendimento que o ministro teve no tocante à isenção do produtor rural, que na realidade é um programa de regularização. O Código Florestal ele veio justamente para quê? Para ocorrer uma transição entre o que era permitido, que a lei eventualmente trouxe e deixou de ser permitido, e o produtor rural entrou numa zona de criminalidade. E justamente para regulamentar aquilo que naquele momento oportuno, lá em 1934, 1960, 1970, ao passar das leis ambientais foram criando, e justamente quem estava naquele momento respeitando a lei não pode ser futuramente punido, porque a lei vem, a rigor, piorar a situação ambiental do produtor. Mesmo com prejuízos, a Frente Parlamentar avalia como positivo um ponto do voto do ministro Luiz Fux: a interpretação de que o princípio do retrocesso socioambiental é inconstitucional, ou seja, não é possível fazer com que uma lei que prevê, por exemplo, percentuais de preservação de reservas legais, seja revisada futuramente pelo Legislativo, prevendo diminuição dos percentuais de reserva. Ao respeitar o processo legítimo democrático, o Supremo Tribunal Federal dá segurança jurídica ao legislador alterar normas que possam redimensionar algum direito social e ambiental. E isso dá segurança justamente para o legítimo processo correr, para que a sociedade opine no seu momento oportuno e crie novas leis, adequando-se ao momento justamente político, econômico, cultural que vive a sociedade. E a pergunta é, será que a maioria dos ministros vão acompanhar o voto do relator Luiz Fux quando esse assunto for retomado? Como eu não tenho a resposta, olha quem tem para a gente aqui, o doutor Ricardo Afonsim, lá de Porto Alegre, ao vivo conosco, nosso analista jurídico. E aí, hein, doutor Ricardo, boa noite, o que o senhor acha? Boa noite, Márcio. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Foi uma decisão importante, se esperava, esse processo já tinha sido colocado em pauta umas 3 ou 4 vezes e tinha sido retirado. Já tinham sido feitas, já tinha sido lido o relatório, já tínhamos as sustentações orais e agora, nesta quinta-feira, aliás, na quarta-feira, foi direto para o voto, então, do ministro relator Luiz Fux. O ministro fez uma longa análise, né, porque eram ações diretas de inconstitucionalidade propostas pelo Ministério Público Federal e também pelo PSOL, como também tinha uma ação direta declaratória de constitucionalidade proposta pelo Partido Progressista, o PP. E então essas 4 ações, aliás eram 5, eram 4 ações ADI e uma ADC.
E essas 5 ações, então, foram julgadas conjuntamente, começaram a ser julgadas conjuntamente, nesta quarta-feira, com o voto do ministro relator. Não tivemos a tragédia do Fundo Rural, que foi aquela modificação absoluta sobre tudo que tínhamos antes. Temos agora uma decisão do ministro que, nos mais ou menos 30 artigos que estavam afetos a essa discussão, só 3 ele entendeu inconstitucional, e principalmente o que tem maiores, aliás são 4, e que teve maior reflexo são os 2 últimos, os 59 e os 60 da Lei 12.251 de 2012, o chamado Código Florestal, que previa então esse programa de regularização ambiental. O proprietário possuidor rural tinha que fazer o cadastro ambiental rural, e a partir do cadastro ambiental rural ele tinha a oportunidade de corrigir problemas que ele tinha antes da lei, antes de 2008, lá da lei, do decreto que regulamentou os crimes ambientais. Então, ele, ao fazer essa regularização a partir da entrega do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, ele poderia então recuperar aquilo que tinha feito ilegalmente antes de 2008 e estaria contribuindo para a recuperação, contribuindo para o meio ambiente, e estaria isento das penas que tinha sofrido, dos processos administrativos que tinha sofrido decorrentes desse desmatamento que teria feito lá atrás. Com essa nova posição do ministro, ele não tem mais essa anistia em relação ao que foi feito antes de 2008. Não atinge um grande universo de pessoas, atinge aqueles que poderiam estar recuperando, e no aspecto geral, como foi dito pelo colega no comentário, o ministro, as partes mais importantes do Código Florestal, soma de APP com reserva legal, a questão de poder utilizar áreas dentro do bioma para compensar com aquelas que ele não teria na sua propriedade, arrendamento de áreas de reserva ambiental. Então, uma série de coisas, outras tantos artigos, que tem mais de 80 artigos do Código Florestal, foram mantidos e foram julgados constitucionais, permitindo então essa tranquilidade. Quanto à sua pergunta, os próximos votos, temos mais 10 votos pela frente, não se sabe nunca o que acontece, como sempre se diz aquilo, cabeça de juiz, pata de cavalo e barriga de mulher. Agora barriga de mulher já se sabe o que vai sair lá de dentro quando está grávida. Mas o pata de cavalo e cabeça de juiz, continuamos não sabendo, tudo pode acontecer, e vamos ver nos próximos episódios aí desse julgamento. Se espera que haja uma manutenção dessa situação e até, de repente, uma melhora nessa declaração de constitucionalidade, que foram minuciosamente examinados, no voto foram minuciosamente examinados todos esses artigos que estavam sujeitos à inconstitucionalidade, e o ministro tomou cuidado de fazer audiências públicas antes, ouvindo especialistas, tendo laudos para se basear no seu voto. Então, muito bem fundamentado, espero que agora no voto na sequência os outros ministros também atentam a esses detalhes todos, dando um voto que traga essa tranquilidade que o setor precisa em relação a essa questão do Código Florestal. Com você, Márcio, bom fim de semana e até terça-feira.